Fala maravilhosa, tudo bem? Bom, olha só, tô aparecendo aqui num dia fora da rotina. Tô abrindo meu escritório para vocês, quero que você seja muito bem-vinda aqui. Mas antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você puder, se inscreve no canal, deixa joinha, compartilha com alguém se isso edificar a sua vida. Se puder até comentar, eu vou agradecer muito, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre devocional. Eu abri esses dias uma caixinha lá de sugestões, pedi para vocês me mandarem ideias, o que vocês queriam ver, o que vocês queriam saber por aqui e olha, o que mais lotou lá foi devocional. Então, gente, talvez você já até seja adepta de fazer seu devocional, mas eu quero começar lá do início, que foi uma das dúvidas que surgiu, eu até faço devocional, mas será que eu tô fazendo certo? Eu fico nessa dúvida, eu não sei se tá certo. Bom, gente, vou ser bem sincera com vocês. Eu comecei a ter um bom relacionamento com Deus, assim, um relacionamento contínuo, realmente de intimidade, de conhecimento, de uns 4 anos pra cá. Acho que todo mundo passa por um período aí de conhecimento, não é? Eu sou cristã, eu sou convertida, eu aceitei Jesus desde os meus 6 anos de idade. Claro que eu tive muito crescimento de lá pra cá, mas tem um momento em que a gente começa a olhar. Eu gostava muito de assistir pregações, ouvir testemunhos, e eu sempre ficava pensando, nossa, quando será que eu vou poder contar as minhas experiências com Deus? Eu não quero mais comentar as experiências dos outros, eu quero contar as minhas. E aí, num dia parece que deu um boom na minha cabeça e peraí, você tem que ir mais fundo. Se você quer ter as suas experiências, você tem que buscar de uma forma diferente. E aí eu comecei a estudar mais sobre isso, saber como é que se fazia. Eu não sou perfeita nisso, talvez eu faça errado também. Até se você tiver uma ideia, uma forma diferente, comenta aqui pra gente também ir tendo mais conhecimento. Conhecimento nunca é demais. E aí eu comecei a buscar mais sobre isso, em ter o meu momento com Deus. E esse momento com Deus é a mesma coisa de uma amizade, uma construção, não é? Você com certeza teve uma melhor amiga na sua vida, ou talvez ela ainda exista na sua vida, que Deus a conserve. E a intimidade que você tinha ou você tem com ela é algo inexplicável, não é? Eu lembro que eu tenho uma melhor amiga da adolescência e que nós visitávamos a casa uma da outra, e isso era contínuo. E ela chegava em casa, chamava minha mãe, minha avó, minha tia de tia, eu chamava a mãe dela e o pai dela de tia, tio, e era família. Então ia na casa, abria a geladeira, tomava café, e era da família, a gente tinha intimidade. E para se ter intimidade com Deus é a mesma coisa, você precisa ter um relacionamento. Relacionamento com Deus é uma construção. Então você tem que realmente pensar, eu preciso construir o meu relacionamento com Deus. E uma das coisas que a gente sempre fala, a gente ouve muitas pessoas, hoje deu um boom assim, né, de que todo mundo fala sobre isso é muito bom, que é do devocional. Quando eu comecei, quando eu me tornei ali adolescente, não era tão comum, faltavam alguns recursos, né, e também faltava um entendimento, faltavam pessoas quererem estar aqui e contar pra gente como é que eles faziam. E eu lembro que eu ganhei uma Bíblia, a minha primeira Bíblia foi uma Bíblia pequenininha, aquela que todo mundo tinha, que tinha, né, você fechava, mas que a linguagem era muito difícil de entender. E aí depois eu ganhei uma Bíblia da mulher, que é a que tá aqui de douradinho, que até tive que fazer a capa dela de novo, que foi minha avó que me deu, então eu nem gosto muito de usar essa Bíblia, eu gosto de deixar ela guardada. Só que com o tempo você vai vendo a necessidade que você tem de novas traduções para que você possa ter um entendimento maior. E uma das coisas que eu aprendi foi a buscar traduções que me ajudassem, que me auxiliassem nisso, que fossem mais claras para eu entender, que fossem mais fáceis para o meu devocional, porque nada adiantaria eu sentar com uma Bíblia, ler e não conseguir entender, e às vezes não eram as palavras colocadas que eram muito difíceis de eu entender na época. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de uma Bíblia de uma versão diferente. E aí eu encontrei essa daqui, que na época era bem barata e era muito boa de entendimento, que era a Bíblia Viva, né? A nova Bíblia Viva. Então, essa Bíblia é muito boa para estudo, para você estudar, para você comparar uma linguagem com a outra, ela é muito boa. Posso apresentar também para vocês, né, algumas traduções que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, eu mais uso, tanto na igreja quanto para fazer meu devocional, que é essa daqui, que é aquela Bíblia Note, NVI, também ganhei ela de presente da minha mãe, então ela tá todos os dias aqui, ó, na minha mão, faço meu devocional nela, já aproveito e já marco ela aqui, tudo que eu tô entendendo.
E eu gosto muito, que foi uma Bíblia recente que eu comprei. Essa daqui, capa é relevante, tá, gente? Mas ela é uma NVT. Nossa, a NVT tem uma tradução muito boa. Então eu te recomendo, a primeira coisa, se você tá aí com dificuldade de fazer teu devocional, é dar uma olhada na tradução da tua Bíblia. Uma das outras coisas que a gente precisa ver ali também são os recursos. Deus abençoou o homem com a sabedoria para poder fazer ali manuais, fazer livros e dar estratégia para a gente conseguir facilitar tudo isso. A palavra de Deus é completa. Então, mesmo sem qualquer livro devocional, sem abrir a palavra de Deus e pedir, Deus, fala comigo, Ele vai falar com você. Mas a gente gosta de ter recursos para maior entendimento. Jesus era um mestre maravilhoso, tanto que ele usava as parábolas para ensinar as pessoas, para facilitar o entendimento delas. Então, por que ele não faria isso com a gente? A primeira dúvida, eu acho, por que a gente fala tanto em fazer um devocional? Você se alimenta todo dia, acredito que você seja uma pessoa que come todos os dias, não é verdade? Pois bem, a palavra de Deus também tem que ser como um alimento nas nossas vidas. Nós temos que nos alimentar diariamente. E uma coisa que faz a diferença é você se alimentar naquele dia ou não. Tem dias que você não come e você começa a passar mal, não é? Eu sou assim, minha pressão baixa, se eu sair no calor já tenho que correr atrás de um negocinho de sal. E imagine se a nossa vida fosse assim também. E acredito. Eu tenho o costume comigo, assim, parece que quando eu não faço meu devocional eu tô vazia. Parece que eu não tenho nada para oferecer para alguém, não tenho nada para entregar para alguém. Então eu gosto muito de fazer meu devocional nas primeiras horas do dia, me alimentar realmente da palavra, porque aí eu sei que eu tô preparada. Se alguém chegar para me pedir ajuda, eu tenho um versículo que eu li naquele dia que eu posso dividir com aquela pessoa. Eu tenho um respaldo para falar com ela. E Deus é muito pontual nisso. Então essa é a alimentação. O conhecer a palavra de Deus, ter uma direção diária da palavra de Deus é extremamente importante para a nossa vida como cristão. O nosso maior objetivo como cristão é buscar ser mais parecido com Cristo. Então nós temos que saber o que ele fazia para poder fazer igual, não é verdade? Vamos para alguns passos importantes para facilitar o teu devocional, para você ter ali realmente esse tempo de qualidade com Deus. E você precisa separar um tempo. Bom, cada um conhece a sua rotina, cada um conhece a sua vida, sabe como é que é, se é uma loucura, se é tranquilo, e você vai saber qual é o horário que você rende melhor. Eu gosto de fazer pela manhã porque eu penso isso, que eu vou estar alimentada e se eu precisar compartilhar com alguém, eu tenho uma palavra ali fresca na mente daquele dia. Mas talvez na tua rotina, no teu dia a dia, seja mais fácil fazer antes de dormir, talvez no horário do almoço. Acredito que você vai ter esse entendimento também do que é melhor para você. Uma das coisas também que ajuda muito é o lugar onde você faz o seu devocional. Não é à toa que eu tô aqui hoje, quero mostrar para vocês o meu cantinho, eu faço meu devocional aqui, porque eu gosto de ter uma mesa, eu gosto de escrever, eu gosto de rabiscar ali, e aí me dá mais segurança. Mas nada te impede de você estar, talvez, fazendo na sala, na cozinha. E claro, gente, café nesse momento um cafezinho, um chazinho, é tudo. Olha, Deus criou o café porque ele é bom. Porque, gente, parece que o café traz um aconchego aqui nesse momento, nessa hora. Ai, é maravilhoso. Então, eu te aconselho, né? O que eu faço no período da manhã, trago meu cafezinho e vamos ali falar com Deus e ter o nosso momento junto. Claro que vai depender de como você pode organizar o seu dia. E o local vai falar muito com você também. Porque de nada adianta você separar um tempo para Deus e aí, de repente, ter um monte de gente entrando, aquela bagunça, aquele barulho, você não consegue se concentrar com aquilo. É um tempo teu com Deus. Você pode até fazer o devocional com outra pessoa no momento, um determinado dia, mas diariamente é bom que você tenha o teu momento com Deus. Então, a primeira coisa é separar um tempo, ver o local que você está fazendo, o lugar que você está fazendo, se vai ser bom ali para você também, né? E o que você vai fazer durante um devocional? Tati, o que eu faço durante um devocional? Eu tô aqui com a minha Bíblia aberta, eu vou ler. O que eu faço? Eu vou ler, eu vou orar, eu vou cantar, o que eu vou fazer? Então, gente, uma das coisas assim que ajudam bastante, né? Que é o princípio de tudo. Quando você acorda, você agradece a Deus, não é? Então, antes de fazer o devocional, você vai falar com o teu pai. Você vai dizer, ó, pai, eu quero te conhecer mais. Eu quero muito que o Espírito Santo esteja aqui comigo. O Espírito Santo seja bem-vindo.
eu quero entender o que o Senhor está falando comigo, eu quero entender o que o Senhor tem para minha vida. Então a oração é tudo nesse momento. Pedir para Deus realmente te dar discernimento para você ler e você entender, porque isso é uma das coisas principais, é você ler a palavra. Então no devocional nós vamos orar e ler a palavra de Deus. E o que vai adiantar você ler e não entender? Então por isso que a gente lê e medita, né? Fica ali pensando, o que isso vai, o que eu trago disso para minha vida, não é? Então, assim, é importante esse período também para você entender. Ler e entender. E como você vai entender? Pedindo para que Deus, aquele que é o Pai, né, que Ele escreveu estas palavras, Ele possa te dar discernimento, Ele te esclarecer o que Ele está falando e você trazer isso para a tua vida. Então, isso é uma das coisas mais importantes. E aí, gente, depois do meu devocional, eu gosto de orar, né? Falar, Deus, eu acho que eu preciso mudar isso, pelo que eu li, eu preciso mudar nessa área, e eu começo a pedir para que Deus venha mudar isso na minha vida, talvez algo que precisa mudar, algo que Deus precisa intervir, que eu preciso aprender a ter paciência e tudo mais. Então, realmente é um tempo, teu devocional é um tempo que você tira com Deus. Eu também quero dar um bônus para você e dizer algumas coisinhas que me ajudaram muito a começar a ter esse tempo com Deus, a buscar ter sede. Eu uso hoje esse livro aqui, Um Ano com as Mulheres da Bíblia. São 365 mensagens, tem uma história, aí tem ali a relação bíblica, o versículo, é muito bom. Eu também uso o aplicativo Glorify. Ele é um aplicativo onde você pode até mesmo ter a Bíblia ali dentro. E ele é diário, ele tem um versículo, ele tem uma meditação, ele tem uma oração, e ainda tem uns bônus ali para você. É muito bom. Mas uma coisa que me ajudou muito foi esse livro aqui, que é da Lisa Bevere Forte. Lembra que nessa época eu estava passando por um processo bem difícil e foi assim, nossa, foi um acalento, foi um abraço de Deus esse livro naquele momento, porque uma das primeiras coisas que falava aqui tudo bem ser forte, e aí você pensa, nossa, eu tenho que ser forte o tempo todo, mas é totalmente o contrário que trouxe, assim, tá tudo bem eu não ser forte, tá tudo bem as coisas não estarem bem, eu não vou dar conta de tudo, eu não sou super, eu sou uma pessoa normal e eu tenho só que ser forte em Deus. E aí eu lembro que coloquei no meu Insta que eu tinha comprado, gente, se eu tivesse a loja nessa época eu tinha vendido muito livro. E os versículos mais assim que me chamou a atenção foi Efésios 6:10, que fala: Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Mas aí ele traz de uma forma diferenciada, todo um tratamento ali. Isso aqui mudou a minha visão de muita coisa. Então, você também escolher bem os devocionais que você vai fazer e você pedir ajuda, porque nós não nascemos sabendo tudo. Nós somos pessoas que precisamos de ajuda. E se tem um conselho que eu posso te dar busque muito ouvir a voz de Deus. Aí você fez tudo isso, você escolheu um tempo, você separou um lugar, você pegou um livro para te ajudar, você escolheu a melhor tradução da Bíblia, você orou, você pensou o que aquilo vai trazer para sua vida, mas aí você não fez talvez o mais importante, que é realmente deixar Deus falar com você. Se é um relacionamento, tem que você falar e Deus falar. E às vezes Deus vai falar coisas que você não queria ouvir. Então, assim, tenha esse entendimento. O teu devocional é um tempo para Deus falar com você. Quando eu falo, gente, de devocional, eu falo com amor, porque é uma coisa que eu gosto muito. É isso, maravilhosa. Eu espero de coração que eu tenha ajudado você. Às vezes eu sou meio enrolada no falar, mas eu gosto muito de falar. Mas eu quero de coração ajudar você, porque eu sei que quando a gente tem um relacionamento, um bom relacionamento com Deus, a gente tem um bom relacionamento com a gente. A gente começa a se conhecer, a gente começa a ouvir a voz de Deus, Deus começa a reafirmar nas nossas vidas quem nós somos, reafirmar isso, e aí você começa a conhecer você. E acredite, uma mulher com uma identidade firmada em Deus, minha filha, você não sabe do que você é capaz se você for firmada em Deus com a sua identidade. Aproveita para ter um período, um tempo para você fazer isso e que Deus possa te ajudar nessa nova jornada aí. E seja precisa, minha amiga, não é fácil. Às vezes a gente esquece, sabe? Assim, a vida vai te atropelando e parece que esse é o lugar que você vai deixando. Não deixe isso acontecer na sua vida.
Seja abençoadíssima o seu tempo com Deus, que você possa crescer muito nesse tempo. Que Deus te abençoe. Não esquece de se inscrever, de deixar o joinha e mandar para alguém. Beijo maravilhosa, até mais!